Raios! O bilionário praguejou em voz alta. Sua voz ecoou através dos ventos tempestuosos e da chuva torrencial. De um dia turbulento, ele estava a caminho de assinar um contrato de US$ 1 bilhão, quando, de repente, bum! O seu carro desviou-se. Para o lado da estrada, um dos pneus tinha arrebentado. Sem sinal de telemóvel, tudo parecia perdido. Do nada, 3 adolescentes negros apareceram a rir e a conversar. "Precisa de ajuda, senhor?" perguntou um deles. Após apenas 20 minutos, tudo estava resolvido. O pneu danificado foi substituído pelos 3 rapazes negros. O bilionário tirou algum dinheiro da carteira como forma de agradecimento, mas os rapazes recusaram. Apenas alguns dias depois, um SUV preto parou em frente à casa dos rapazes, entregando alguns presentes muito especiais. Vamos refletir sobre esta história verídica. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sinal de notificação para mais histórias diárias como esta. Partilhe as suas opiniões nos comentários e diga-nos de onde está a assistir. Adoraríamos saber a sua opinião. A chuva era implacável. Chris, um bilionário branco que fez fortuna por conta própria, conduzia o seu carro de luxo com cuidado, pois o tempo não estava a seu favor. A chuva batia no teto do elegante Mercedes preto de Chris como uma batida de tambor. Cada gota um lembrete de sua agenda já desmoronando. Limpadores de para-brisa se moviam furiosamente, lutando para limpar sua visão na estrada sinuosa e deserta. Ele olhou para os dígitos brilhantes no painel apenas 45 minutos até a sua reunião crucial na cidade. Esta não era uma reunião qualquer, era um negócio de US$ 1.000 milhões do tipo que poderia definir ainda mais a sua carreira. Chris sempre se orgulhou de estar no controlo, mas hoje o controlo escapou-lhe das mãos quando o carro sacudiu violentamente. Acompanhado pelo som inconfundível de um pneu furado. Bateu. "Raios!" murmurou ele, encostando o carro no acostamento estreito. Saiu para a chuva torrencial, fazendo uma careta quando a chuva fria encharcava o seu fato feito à medida. O vento soprava à sua volta e a berma enlameada chiava sob os seus sapatos de couro. Ao abrir a mala, olhou para o pneu sobressalente e para a roda em T, sentindo uma sensação de impotência a invadir-lhe o corpo. Trocar um pneu não fazia propriamente parte do seu repertório, tinha pessoas para isso. Estava nos arredores de uma pequena cidade deserta, rodeado por vastas extensões de céu e campos pontilhados de colinas. Ele se virou e olhou ao redor, mas não havia nenhum sinal de pessoas ou casas naquele trecho solitário da estrada. Não havia ninguém além dele, da chuva e do tic-tac do relógio. Enquanto pensava em ligar para a assistência rodoviária, Chris percebeu que seu telefone não tinha sinal. Ele xingou baixinho uma vez. Droga! Olhando ao redor em busca de algum sinal de ajuda, a estrada se estendia sem fim em ambas as direções, com apenas ele, sua decepção e seu impotência. Se não chegasse a tempo da importante reunião, perderia a oportunidade de fechar um grande negócio e também mancharia a sua imagem de bilionário profissional e pontual. Justamente quando ele estava prestes a desistir, um riso fraco atravessou a chuva. Ele apertou os olhos para longe e viu 3 figuras em bicicletas a pedalar na sua direção. Eram rapazes negros com menos de 15 anos. Os seus risos cortavam a tempestade sombria, vestiam impermeáveis que não combinavam, cada um salpicado de lama das poças por onde tinham passado de bicicleta. O trio abrandou ao aproximar-se do carro com o pneu furado. O mais alto, um rapaz de cabelo encaracolado e uma capa de chuva azul gasta, chamou. "Ei, senhor! Precisa de ajuda?" Chris endireitou-se, piscando os olhos incrédulo. Olhou para as bicicletas e depois para os rostos jovens. O seu instinto de recusar educadamente lutava com a realidade da sua situação. Sim, estou com um pneu furado", admitiu ele finalmente, apontando para a borracha rasgada.
Mas não sei se podemos ajudar. O rapaz com a capa de chuva azul, Ethan interrompeu com um sorriso confiante. Os seus dois amigos Tony e Peter acenaram com a cabeça ansiosamente. Já fizemos isso muitas vezes. Bem, principalmente em bicicletas. Mas é a mesma ideia. Chris hesitou, observando Ethan entregar a sua bicicleta a Tony e ajoelhar-se para inspecionar o pneu. Tem um sobressalente, certo? Perguntou Ethan, olhando para ele através dos óculos salpicados pela chuva no porta-bagagens. Sim, disse Chris afastando-se. Os rapazes movimentaram-se com um ritmo natural, cada um assumindo uma função como se tivessem ensaiado. Tony foi buscar o macaco e a chave inglesa ao porta-bagagens, enquanto Peter se posicionava para estabilizar o carro. Ethan, o líder, começou a soltar as porcas com mãos firmes. Não se importam de se molhar? Perguntou Chris com a voz tingida de ceticismo e curiosidade. É só chuva, disse Peter, encolhendo os ombros. Já estamos encharcados mesmo. Enquanto trabalhavam, Chris se viu maravilhado com a eficiência deles, apesar das roupas encharcadas, e da chuva torrencial os rapazes conversavam e riam como se isso fosse uma aventura em vez de uma tarefa. O trabalho em equipa era perfeito. Tony passava as ferramentas, Peter estabilizava o carro e Ethan substituía o pneu furado por um novo em tempo. Recorde. Pronto, anunciou Ethan enxugando a mão enlameada na capa de chuva com um sorriso de satisfação. Chris olhou para o carro e depois para os rapazes, incrédulo. Vocês realmente conseguiram, disse ele, com um tom misturado de descrença e gratidão. Ele enfiou a mão na carteira e tirou um maço de notas novas. Aqui tomem, vocês mereceram, mas... Ethan acenou para ele, dizendo que não precisava, senhor. Estávamos apenas a passar e pensamos em ajudar. Tony e Peter acenaram em concordância. Além disso, vocês precisam de ir para onde estão a ir, acrescentou Tony. Chris olhou para eles, perplexo. Não estava habituado à gentileza sem compromissos em segundas intenções. Tenha certeza, é o mínimo que posso fazer, insistiu. Ethan sorriu, abanando a cabeça. Temos a certeza. Conduza com cuidado, está bem? E com isso, os rapazes voltaram para as suas bicicletas e pedalaram para longe na chuva, com as suas risadas ecoando à distância. Chris ficou ali por um momento, observando-os desaparecerem. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia definir, algo que ia além da gratidão. Ao entrar no carro, olhou para o relógio do painel, que agora funcionava relógio do painel, que agora estava a funcionar. Ainda havia tempo para chegar à sua reunião. Mas enquanto conduzia não, era a reunião que ocupava os seus pensamentos, eram os três rapazes. A sua genuína bondade e o impacto inesperado que tinham deixado nele. Chris conduziu através da tempestade, com uma urgência renovada, as mãos agarradas ao volante enquanto o carro reparado cortava a estrada encharcada pela chuva. A reunião ocupava um lugar importante na sua mente, mas os seus pensamentos continuavam a vaguear para os rapazes. As suas capas de chuva enlameadas, o riso fácil e o trabalho em equipa destemido tinham deixado uma impressão que perdurava muito mais do que ele esperava. Chegou ao arranha-céus de vidro no momento em que a chuva começou a diminuir. O manobrista correu com um guarda-chuva e Chris saiu, ajeitando seu fato agora úmido. O atendente lançou-lhe um olhar curioso, notando as manchas de lama nas suas mangas, mas Chris ignorou-o com um aceno seco. Dentro da sala de conferências, havia uma agitação intensa. A sua equipa já estava lá, a mexer em papéis e a sussurrar entre si. Os clientes, um grupo de investidores, estavam sentados na extremidade de uma longa mesa de mogno, com expressões indecifráveis. Chris sentou-se à cabeceira da mesa, forçando-se a concentrar-se na tarefa em mãos. Este negócio, uma fusão no valor de milhares de milhões, estava a ser preparado há meses. Ele inclinou-se para a frente, a sua presença imponente habitual retornando, quando começou a apresentar a sua visão,
navegando pelas complexas finanças e respondendo às perguntas com a sua precisão característica, mas, em algum lugar no fundo da sua mente, a cena de mais sedose repetia: os meninos amontoados sob a chuva com, as mãos trabalhando rapidamente e exuas, risadas se elevando acima da tempestade. Eles não tinham pedido nada, não esperavam nada, simplesmente ajudavam enquanto a reunião se prolongava. Chris se viu distraído. Sua voz vacilou uma vez, depois duas, ganhando olhares surpresos da sua equipa. Ele era conhecido pela sua perspicácia e capacidade de comandar uma sala, mas hoje é pela sua perspicácia e capacidade de comandar uma sala. Mas, hoje a motivação habitual que o impulsionava parecia muta, substituída por algo mais introspectivo. Quando a reunião finalmente terminou, Chris conseguiu fechar o negócio, embora se sentisse menos satisfeito do que esperava, enquanto os clientes saíam, apertando-lhe a mão e felicitando-o. Chris acenou com a cabeça, distraído, já perdido nos seus pensamentos. De volta ao seu escritório, ele afrouxou a gravata e afundou na sua cadeira de couro, olhando para o horizonte da cidade, a chuva batendo no vidro, a tempestade ainda pairando sobre a metrópole. Qualquer outro dia, ele estaria comemorando, sentindo a adrenalinada conquista que vinha com o fechamento de um negócio tão monumental, mas hoje a sua mente estava em outro lugar. Ele relembrou o momento em que pegou a sua carteira, esperando que os rapazes aceitassem a sua oferta. A recusa deles o pegou de surpresa e o deixou instável no seu mundo. Tudo tinha um preço. A generosidade era muitas vezes calculada, uma ferramenta para networking ou para construir influência, mas aqueles rapazes o tinham ajudado sem esperar nada em troca. Era um conceito tão simples, mas tão estranho para Chris. Ele recostou-se, mas o peso dos seus pensamentos pressionava-o. Ele lembrou-se do sorriso confiante de Etanas, mãos firmes de Tony. O encolher de ombros casual de Petereles tinham demonstrado um tipo de altruísmo que ele não encontrava há anos, e isso deixou-o questionar algo que não conseguia definir. Durante o resto da noite, Chris não conseguia livrar-se da sensação de que lhes devia mais do que um obrigado ou um cheque em branco. A tempestade lá fora começou a dissipar-se. As luzes da cidade brilhavam contra as ruas molhadas enquanto ele observava. A chuva desaparecer na distância, Chris tomou uma decisão. Voltaria àquela pequena cidade não por obrigação, mas porque precisava fazer algo mais, algo significativo. Ele não sabia que forma isso tomaria ou como os rapazes reagiriam. Mas pela primeira vez em anos, Chris sentiu uma centelha de propósito genuíno, algo que ia além das salas de reunião e dos negócios de milhões. E ele sabia que isso, mais do que qualquer outra coisa que ele tivesse conquistado, valia a pena perseguir na manhã seguinte. Chris acordou mais cedo do que o habitual. Estava todo decidido, o sol espreitava por entre as nuvens os restos da tempestade, reduzidos a poças ao longo das ruas da cidade. Vestiu-se com roupas casuais, uma camisola azul marinho e calças de ganga escuras, diferente do seu habitual fato e gravata. Hoje não era um dia de negócios, era pessoal. Enquanto conduzia em direção à pequena cidade, a autoestrada abriu-se para campos ondulados e casas tranquilas. A memória dos rapazes e do seu ato altruísta ficava mais forte a cada quilômetro que Chris sabia que não poderia retribuir a gentileza deles com um simples gesto. Tinha de ser algo significativo, algo que mostrasse a sua gratidão e honrasse a natureza humilde deles. Ele chegou ao trecho da estrada onde o pneu furado o tinha parado. O ar estava fresco. Os resquícios da tempestade deixavam a terra fresca e perfumada. Ele abrandou o carro ao aproximar-se da pequena cidade, procurando pôr sinais dos rapazes. Não demorou muito para que os avistasse. Ethan, Tony e Peter estavam reunidos do lado de fora de uma modesta lanchonete, com as bicicletas encostadas na parede. Eles riam daquele jeito despreocupado que só a juventude
e a amizade trazem. Chris sorriu ao estacionar o carro do outro lado da rua e sair do carro ao atravessar a rua. Ethan notou o primeiro. "Ei, é o tipo de ontem!" gritou, cutucando os amigos. Os outros dois viraram-se e iluminaram-se ao reconhecê-lo. "Ei, senhor!" cumprimentou Tony com um tom casual, mas amigável. "O carro está bem?" perguntou Chris, rindo e acenando com a cabeça. "Graças a vocês três", disse ele, fazendo uma pausa e olhando para as bicicletas encostadas na parede. "Posso juntar-me a vocês por um minuto?" Will perguntou. E os rapazes trocaram olhares antes de encolherem os ombros em uníssono. "Claro", disse Peter, apontando para o banco do restaurante. Chris trocaram olhares e encolheram os ombros em uníssono. "Claro", disse Peter, apontando para o banco do lado de fora da lanchonete. Chris sentou-se sentindo-se deslocado, mas estranhamente à vontade. "Queria agradecer-vos como deve ser por ontem. Não precisavam de ajudar, mas fizeram-no, e isso teve um impacto maior do que vocês imaginam." Ethan sorriu. "Não foi nada demais, vocês pareciam precisar de ajuda." Tony concordou. Sim. E além disso, nós já estávamos encharcados, então pensamos que poderíamos fazer algo útil." Chris riu, balançando a cabeça. "Vocês três têm mais generosidade do que a maioria das pessoas que conheci em toda a minha vida." Peter recostou-se, cruzando os braços. "É o que vocês fazem, certo? Ajudar alguém quando precisa." Chris observou-os por um momento, a sinceridade deles pegando-o de surpresa mais uma vez. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno caderno que tinha trazido para anotar ideias no caminho. "Eu sei que vocês não fizeram isso esperando algo em troca", começou ele. "Mas eu quero fazer algo por vocês, por todos vocês." Os rapazes se entreolharam, suas expressões uma mistura de curiosidade e cautela, como o que Ethan perguntou. Seu tom bem medido. Chris disse, inclinando-se para a frente: "Que tal eu consertar as vossas bicicletas ou comprar algo que vocês querem há algum tempo, algo prático? Pensem nisso como a minha forma de mostrar o meu agradecimento." Tony franziu a testa, abanando a minha ou a cabeça. "Não precisas fazer isso, senhor. Estamos bem", acrescentou Peter. "Sim, não estávamos à procura de uma recompensa." Chris levantou a mão sorridente. "Eu sei. Mas isto não é sobre recompensas, é sobre retribuir a gentileza que vocês demonstraram por mim. Deixem-me fazer algo por vocês." Ethan hesitou, olhando para os seus amigos. "Bem, há uma coisa." Tony e Peter lançaram-lhe olhares curiosos e Ethan continuou. "Há um centro comunitário onde costumamos passar o tempo. Está um pouco degradado, com o telhado a pingar e equipamento velho. Eles têm tentado angariar dinheiro para o consertar, mas está a demorar." Chris recostou-se, considerando a ideia. "Um centro comunitário? Parece algo que vale a pena ajudar, Ethan." Ethan acenou com a cabeça. "Sim, é onde muitas crianças vão depois da escola. É importante para a cidade", acrescentou Tony. "Se realmente queres fazer algo, talvez possas ajudá-los em vez de nos ajudar", disse Chris, sorrindo, com um sentimento de orgulho a crescer no peito. Estes rapazes não eram apenas gentis, eram atenciosos, preocupados com a sua comunidade, mesmo quando lhes ofereciam algo para si próprios. "Tudo bem", disse ele, levantando-se. "Está combinado. Vou ver o que posso fazer pelo centro comunitário." Os rapazes sorriram, a sua excitação temperada pela humildade. "Obrigado, Sr. Ethan", disseram, estendendo a mão. Chris apertou-a firmemente, olhando para o trio com um novo respeito. "Não", Chris respondeu, com a voz firme. "Obrigado. Lembrou-me que o mundo precisa de mais pessoas como vocês." Enquanto caminhava de volta para o carro, sentiu um renovado sentido de propósito. Ajudar os rapazes era apenas o começo. Esta pequena cidade tinha algo especial, e Chris estava determinado a fazer parte da sua preservação. Enquanto se afastava, a imagem dos seus rostos sorridentes permaneceu com ele,
Uma lembrança de que mesmo os mais pequenos atos de bondade podem criar ondas muito além das suas origens. Na semana seguinte, Chris voltou à pequena cidade, desta vez armado com um plano que tinha feito algumas chamadas, puxando alguns cordelinhos que só alguém com os seus recursos poderia. Mas não se tratava de exibir a sua riqueza, mas sim de usar para algo que realmente importava. Estacionou o carro perto do restaurante onde tinha reencontrado os rapazes e saiu a observar a rua. Estava mais silenciosa hoje, com o zumbido preguiçoso de uma pequena cidade a entrar no ritmo do meio da semana. Ethan, Tony e Peter não estavam na lanchonete desta vez, mas Chris não estava preocupado, pois sabia onde encontrá-los. Depois de conversar com alguns moradores locais, ele seguiu para o centro comunitário onde eles haviam se encontrado. O prédio era modesto. Como a pintura outrora brilhante desbotada pelos anos de uso e desgaste, o telhado com remendos visíveis e o playground atrás dele parecia não ter sido reformado há décadas, mas havia um encanto nisso, uma sensação de propósito, que brilhava através das imperfeições no interior. Chris encontrou os rapazes sentados a uma mesa coberta de papéis e marcadores. Estavam a trabalhar num cartaz que dizia Centro Comunitário Angariação de Fundos, toda a ajuda é bem-vinda. Quando o viram, os seus rostos iluminaram-se com surpresa. Olá, Sr. Chris, cumprimentou Ethan, pousando um pincel. O que está a fazer aqui? E perguntou Chris, sorrindo e aproximando-se. Eu disse-vos que queria ajudar, não disse? Eu disse que queria ajudar, não disse? Pensei em vir ver no que vocês estão a trabalhar, Tony apontou para o cartaz. Estamos a tentar arrecadar dinheiro para o centro. Temos uma venda de bolos e uma lavagem de carros planeada para o fim de semana. Peter acrescentou. Está a ser lento, mas cada pouco ajuda. Chris acenou com a cabeça, impressionado com a iniciativa dos três. Vocês são especiais. Sabem disso. Mas acho que podemos acelerar um pouco as coisazos. Rapazes trocaram olhares curiosos. O que quer dizer? Perguntou Ethan cautelosamente Chris. Ajoelhou-se ao nível deles com um tom sério, mas gentil. Fiz algumas chamadas a alguns amigos meus fornecedores de equipamento de construção e até a alguns empresários locais. Todos estão dispostos a ajudar a consertar este lugar. Os rapazes olharam para ele com os olhos arregalados incrédulos. Está a falar a sério? Perguntou Tony Voz pouco acima de um sussurro. Chris acenou com a cabeça completamente. Este centro é importante para a vossa comunidade. E vocês três me lembraram que ajudar os outros pode significar mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Os reparos começam na próxima semana. Ethan olhou para Tony e Peter com um sorriso no rosto. Vocês ouviram isso? Ele vai consertar o centro. Peter saltou com a sua excitação contagiante. Isto é incrível. As crianças vão adorar. Tony, sempre o prático, franziu ligeiramente a testa. Mas quanto é que tudo isto vai custar, Sr. Chris? Chris, não precisa gastar tanto só por nós. Chris riu, levantando-se. Tony, isto não é só para vocês. É para todos que usam este lugar agora e no futuro. E acredite em mim, vale cada centavo. Os meninos estavam eufóricos de empolgação, mas Chris ainda não tinha terminado. Elise virou para a porta quando uma mulher entrou, com os braços cheios de papéis e um sorriso no rosto. Ela parou quando o viu. Olá, disse ela, num tom educado, mas cauteloso. Sou Karen, a diretora do centro. Posso ajudar? Chris estendeu a mão. Acho que estou aqui para ajudar-vos, Karen. Os rapazes contaram-me sobre o trabalho que está a fazer aqui. Gostaria de ajudar. Os olhos de Karen se arregalaram. Ajudar? Chris gesticulou para o prédio. Estou a organizar uma renovação completa, um telhado novo, um parque infantil atualizado, equipamento adequado para as crianças, tudo o que for necessário, para tornar este lugar no que deve ser. Karen piscou, cobrindo a boca com a mão. Isso é... eu nem sei o que dizer. Diga sim, respondeu Chris com um sorriso caloroso. E diga-me como posso facilitar o seu trabalho.
Karen olhou para os meninos e depois para Chris, a voz a tremer de emoção. Sim, claro que sim, obrigada. Nas horas seguintes, Chris trabalhou com Karen e os rapazes para criar um plano detalhado. A renovação começaria imediatamente, começando pelo telhado e pelos reparos estruturais. Chris tomou notas enquanto Karen falava apaixonadamente sobre os programas que queriam oferecer, mas não podiam devido às condições do edifício. Os rapazes contribuíram com ideias para o parque infantil e áreas de atividades. A sua energia contagiante. Quando Chris finalmente saiu naquela noite, o sol estava a pôr-se, lançando um brilho dourado sobre a pequena cidade. Ele olhou para trás, para o centro comunitário, imaginando como seria daqui a alguns meses. Um lugar que não fosse apenas funcional, mas próspero, cheio de risos e possibilidades. Ao se afastar, Chris sentiu algo mudar dentro dele. Não era apenas um projeto, era uma oportunidade de deixar um impacto duradouro em homenagem à abnegação de 3 rapazes que lhe lembraram a importância da conexão e da bondade. Ele sorriu apertando o volante um pouco mais forte pela primeira vez em anos. Chris sentiu que estava exatamente onde deveria estar. As renovações começaram rapidamente, com adolescentes trabalhadores a chegar ao centro comunitário na semana seguinte. Chris certificou-se de que tudo estava planeado até ao último detalhe. O telhado velho e com infiltrações foi substituído primeiro, seguido pelos reparos nas paredes, no encanamento e nos sistemas elétricos. Não era apenas uma restauração, era uma transformação completa. Ethan, Tony e Peter estavam lá todos os dias depois da escola, observando com admiração enquanto o centro mudava diante dos seus olhos. Eles ajudavam no que podiam, carregando ferramentas, limpando detritos e até pintando paredes. Os trabalhadores da construção rapidamente se afeiçoaram dos rapazes, brincando frequentemente com eles e deixando-os realizar pequenas tarefas sob supervisão. Chris fazia visitas frequentes para supervisionar o progresso e conversar com os trabalhadores. Mas os seus momentos favoritos eram os intervalos, sentado do lado de fora com os rapazes e Karen, discutindo planos para o futuro do centro. A cada dia, Chris sentia uma conexão mais profunda com a comunidade e com o projeto. Numa manhã ensolarada de sábado, enquanto os trabalhadores davam os últimos toques no novo parque infantil, uma multidão começou a se reunir. Famílias da cidade tinham ouvido falar da reforma e a emoção era palpável. O parque infantil era o centro de uma área vibrante, com balanços coloridos, um escorrega e uma trepa-trepa. Ele era um símbolo do que era possível quando as pessoas se uniam. Chris ficou com Karen a observar enquanto as últimas peças do equipamento do parque infantil eram parafusadas no lugar. Karen virou-se para ele com uma expressão mista de gratidão e espanto. Acho que nunca seremos capazes de agradecer o suficiente, disse ela com voz suave. Chris sorriu, abanando a cabeça. Karen, não se trata de agradecimento. Este lugar vai significar muito para tantas pessoas. É tudo o que preciso. Ela acenou com a cabeça, mas os seus olhos brilhavam. Você fez mais do que apenas consertar um prédio, Chris. Você deu esperança a esta cidade. Antes que Chris pudesse responder, Ethan, Tony e Peter vieram correndo, com os rostos iluminados de emoção. Está pronto! O parque infantil está pronto! Exclamou Ethan, apontando para os trabalhadores que se afastavam do equipamento recém-instalado. Chris olhou para os meninos, cuja energia era contagiante. Vocês 3 deveriam ser os primeiros a testar, disse ele, apontando para o parque infantil. Sem hesitar, os meninos correram para os baloiços, rindo enquanto subiam neles. A alegria despreocupada era contagiante, provocando aplausos da multidão reunida. Os pais observavam com sorrisos e as crianças começaram a fazer fila para se juntar. A diversão enquanto o dia se transformava em noite. Chris ficou na escadaria do centro comunitário,
contemplando a multidão agitada. As pessoas se misturavam, as crianças brincavam e risadas ecoavam pelo ar. Ken se juntou a ele, entregando-lhe uma chávena de café. "Você mudou este lugar, Chris", disse ela com a voz cheia de emoção. "Mas acho que também mudaste a ti mesmo." Ele riu, tomando um gole do café. "Não estás errada", admitiu. Aqueles meninos me lembraram de algo que eu tinha esquecido. A bondade não precisa ser complicada. Às vezes é tão simples quanto parar para ajudar alguém necessitado. Karen sorriu, e às vezes isso se transforma em algo muito maior. Mais tarde naquela noite, quando o evento estava a chegar ao fim e as famílias começavam a ir para casa, Ethan, Tony e Peter encontraram Chris perto do carro dele. Eles ficaram em silêncio por um momento antes de Ethan dar um passo à frente. "Senhor Chris, só queríamos agradecer, não apenas pelo centro, mas por tudo", disse Ethan, com a voz sinceramente emocionada. Chris ajoelhou-se ao nível deles, olhando cada um deles nos olhos. "Não, obrigado a vocês três. Se não fosse por vocês, eu não teria me lembrado do que realmente importa." Tony mexeu as mãos nos bolsos. "Sabe, nós só pensamos que estávamos ajudando com um pneu furado." Chris riu e estendeu a mão para bagunçar o cabelo de Tony. "Vocês fizeram mais do que isso, Tony. Vocês me ajudaram a consertar algo que eu nem percebia que estava quebrado." Peter sorriu, com os olhos brilhando. "Bem, se precisarem de ajuda novamente, sabem onde nos encontrar." Chris ficou sorridente, calorosamente para os meninos. "Acho que vou aceitar a oferta um dia." Os meninos acenaram enquanto caminhavam de volta para as suas famílias, deixando Chris parado ao lado do seu carro. Ele os observou partir, com uma profunda sensação de realização tomando conta dele enquanto Chris foi embora naquela noite. Ele não sentia o vazio que antes era seu companheiro constante. Em vez disso, ele se sentia completo. O centro comunitário não era apenas um edifício, era um símbolo do que poderia acontecer quando as pessoas se uniam, quando escolhiam a gentileza em vez da indiferença. Junte-se ao movimento pela justiça. Inscreva-se no canal. Compartilhe as suas ideias nos comentários e torne essas histórias parte da sua vida diária. Juntos, podemos criar uma mudança real.